Bom, boa tarde, meus amigos. Esse vídeo é em função da última live que nós fizemos sobre o panorama dos Ágatas Pastéis e muita gente pediu ou tinha uma expectativa que a gente falaria um pouco sobre o básico, né, do Ágata Pastel, embora haja aí alguns vídeos no meu canal mesmo e em outros canais, mas vou fazer aqui um vídeo rápido para a gente ver esses detalhes, né? O que é um Ágata Pastel, como é que eu acasalo, como é que eu comparo com o clássico, como é que eu identifico, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Boa tarde aí, pessoal. É um horário, é um horário não muito adequado no meio da tarde, mas depois fica disponível aí para quem quiser acompanhar, né? Então, a ideia é a gente identificar um Ágata Pastel. Então, o que é um Ágata Pastel? O Ágata Pastel, na verdade, tem as mesmas características do Ágata clássico. A diferença é que a melanina é cinza escuro, não é mais negra. Então, as características do Ágata valem para o Ágata Pastel. A diferença está, então, na tonalidade da melanina, que passa a ser cinza escuro. Quais são as características do ágata, então? Estrias finas, entrecortadas, curtas, numerosas, como a gente vê aqui no exemplo deste canário intenso. Que mais? A cor, embora a gente sempre tenha que ressaltar que estamos olhando fotos e nunca é a mesma coisa que ver o exemplar ao vivo, mas enfim. Então, desenho fino, entrecortado, as remiges e retrizes, né? As asas, as penas longas das asas e a cauda, na mesma tonalidade do desenho. Fundo desprovido de fel melanina com mínima envoltura. Envoltura, o que é mesmo? É a melanina que é dispersa, né? Que não faz parte do desenho, que está dispersa na plumagem, né? Presença de bigode, patas, olha aqui o bigode, né? Aqui bem abaixo do olho, no mosaico, a gente visualiza aí o bigode. Aqui no prateado, do lado direito, a gente visualiza ali, bem na sequência do bico ali para baixo, o bigode. Patas, unhas e bicos claros. O desenho de cabeça, nos mosaicos, deve ter também estrias finas e interrompidas. E nos intensos e nevados, a gente tem a calota, ou seja, a gente tem uma melanização na cabeça dos intensos e nevados. Os prateados e prateados dominantes têm que ter desenho de intenso e nevado, né? Esses serão priorizados aí nos julgamentos. Então, está aqui um exemplo do mosaico, sempre dizendo o seguinte: o mosaico tem as estrias mais largas, justamente pela estrutura de pena ser mais larga, do que um nevado, e o nevado, por sua vez, tem estrias mais largas do que um intenso, tá? Então, o que esse do lado direito aqui é um prateado, né? Se fosse um prateado dominante, teria aqui na borda das penas aqui das remiges uma ligeira presença de lipocromo, no caso amarelo, né? Estamos falando aqui de canário sem fator. Se você observar aqui nesse prateado, dá para ver bem aqui a área supraciliar, né? Ali bem acima do olho, com ausência de melanina, que é uma característica dos ágatas também. Então, todos esses canários que vocês estão vendo aqui, esse intenso ficou em primeiro lugar aí no último campeonato, com 90 pontos. Este de 2018, esse ágata mosaico também foi campeão. Este prateado foi anilha de ouro, com 92 pontos no último campeonato.
Então, representam razoavelmente bem aí o que se espera dos ágatas pastéis. Vamos dar uma olhada aqui num filme, e sempre lembrando, né? Filme, foto, então tem aí a definição das cores pelo celular, na verdade, né? Então você vê, às vezes, um bicho com um lipocromo diferente do que ele apresenta aí na realidade, tá? Este aí é um exemplar nevado, também ficou em primeiro lugar em 2019, né? Ficou em primeiro lugar em 2019, com 89 pontos. Bom, se vocês quiserem também ir fazendo aí alguma pergunta, quem estiver acompanhando, eu não estou conseguindo acompanhar aí os amigos que estão no meio da tarde acompanhando, né? Mas, então, boa tarde, criador do 2N, Potiguar, Marcos Munerati, boa tarde para vocês que estão acompanhando aí, porque eu estou lá na apresentação, não consigo acompanhar os comentários ao mesmo tempo, então releve, mas depois eu volto aqui para dar prosseguimento, né? Então, uma questão aí que todo mundo sempre comenta, né? Qual a diferença do clássico para o intenso, né? Então, a diferença é a melanina do clássico é negra. Então, dá para ver bem aí nesse exemplar do Wanderson. Eu não sei se o Canário foi campeão ou não, enfim, mas é do Wanderson Moura, lá do Sul. Dá para ver bem ali, se você reparar, além de ter o desenho mais fino, né? Mas se você reparar nas remiges e nas retrizes, dá para comparar bem o negro do clássico com o cinza escuro do pastel, tá? Então, colocando os dois lado a lado, fica evidente o que é o pastel e o que é o clássico. Se a gente olhar aqui um mosaico, independente da qualidade do mosaico, né? E da questão das fotos, etc. Mas o mosaico, que é esse exemplar aí do lado esquerdo, bem negro, e o pastel aí do lado direito, também mosaico, cinza escuro, tá? Dá para ver bem aqui no mosaico a questão do risco na cabeça também, que é uma característica dos ágatas, né? Os mosaicos apresentarem a cabeça riscada, tá? Se a gente falar de acasalamentos, o acasalamento do ágata pastel, o ágata pastel é uma mutação sexo ligada. Significa o quê? Significa que as fêmeas não portam o fator, apenas os machos, e que eu consigo determinar o sexo da prole. Por quê? O gene que define a mutação está no cromossomo sexual. Então, se eu pegar um ágata pastel amarelo intenso e acasalar com uma fêmea ágata amarelo nevada, eu já sei que todas as fêmeas serão ágata pastel amarelo intenso ou nevado. Falando aqui de um macho puro, né, que não porte coisa alguma. Os machos deste acasalamento serão todos ágatas amarelos, clássicos, porém portarão o fator pastel, né, a mutação pastel. Muitas vezes a gente pode recorrer a este acasalamento por vários motivos. Eu não tenho uma fêmea pastel, eu só tenho uma fêmea clássica, ou eu quero tentar melhorar a carga melânica do pastel, enfim. Normalmente o que acontece nesse acasalamento é que você pode ter uma melhora na carga melânica, mas também pode ter a presença de envoltura no pastel que não é adequado. Então, pode ser um trabalho aí que demande algum tempo, né? Então, sempre aconselho,
se é que se pode dizer isso, que você busque exemplares pastéis, acasalar pastel com pastel. Quando eu comecei a minha criação, sempre ouvi dizer que o frequente acasalamento entre pastéis ia acabar reduzindo a carga melânica dos mesmos, e isso eu não tenho comprovado aqui, tá certo? Outra questão, eu posso usar isabelino, pastel isabelino? Normalmente, quando há necessidade, por exemplo, eu faço uso de isabelina pastel quando não tenho fêmea ágata para fazer o acasalamento e acho interessante, por ser uma fêmea prateada, por exemplo, enfim, qualquer que seja o motivo. O que acontece? Nesse caso, eu uso fêmeas isabelinas pastéis que já vieram de ágatas portadores. Qual é a vantagem nisso? A vantagem é que a subplumagem fica mais escura nos canários portadores de isabelino pastel ou de isabelino e acaba realçando o cinza escuro do desenho. Então, passa a ser interessante. Neste exemplo aqui que nós vimos, com o macho sendo pastel, se o macho fosse um ágata clássico, aí eu não teria nenhum exemplar pastel na primeira geração. Os machos portariam o fator pastel, sendo a fêmea pastel, né? E todas as fêmeas seriam ágata clássico, ágata amarelo, intenso ou nevado, porque no exemplo aí eu estou usando o intenso nevado, a chance de nascer tanto um quanto o outro. Quando se fala em probabilidade, né? Quando se fala em probabilidade, é sempre uma questão de o efeito se comprovar ao longo do tempo com uma grande amostra, né? Então, por exemplo, quando eu falo que há 50% de chance de nascer intenso nevado, pode ser que eu acasale naquele ano e só tire exemplares intensos. Mesma coisa para macho e fêmea, pode ser que num ano eu tire muito mais machos do que fêmeas, ou muito mais fêmeas do que machos, tá? Então, é o que é esperado, mas não necessariamente é aquilo que vai acontecer, tá certo? Então, outro detalhe que acontece muito é o seguinte, a pessoa às vezes compra um canário de nível mediano, olha, eu vou comprar um casal de ágata pastel para ver o que acontece, etc. Aí depois ele começa a participar de concurso com aquilo, não vê muito resultado, como é que eu vou melhorar? Então, o ideal é partir uma criação de bons exemplares, porque dificilmente você vai melhorar um canário mediano, tá? Não adianta você encontrar uma fórmula mágica. Alguém disse que com ágata eu tenho que usar isabelino, ou com ágata eu tenho que usar não sei o quê, enfim, qualquer que seja a solução. Com meu ágata pastel eu preciso usar o clássico, eu preciso usar isabelino pastel, eu preciso usar outra coisa. Então, antes de você se aventurar a usar outra coisa, na esperança que melhore um casal mediano, vale muito mais a pena você adquirir um casal melhor, tá? É o conselho que eu posso dar. Se ao longo do tempo você achar válido experimentar alguma situação, já tendo um plantel estabilizado, definido, aí tudo bem, né? Aí você pode fazer aí as suas experiências, faz parte da criação esse aprendizado. Mas não entre na ilusão que com um casal mediano, se você de repente cruzar a prole com um exemplar de outra cor, que vá haver alguma melhora significativa no seu plantel. A menos que essa outra cor seja de um exemplar excepcional. De repente, arrumei lá um campeão clássico. Não necessariamente vai te dar uma resposta para os pastéis no primeiro momento, né? Pode até melhorar a qualidade da forma, enfim, sei lá o que você está procurando, uma maior melanização, ou sei lá o que, tá? Mas em função da qualidade do exemplar e não em função dele ser de outra cor que não pastel, tá? Então, cuidado com isso aí.
Bom, para vocês terem algumas referências, né? O site da FOB, brasileirofob.net.br, tem lá os resultados dos últimos 6 anos ali dos campeonatos, foto dos campeões, sempre levando em consideração que são fotos, né? Então, cuidado ao avaliar foto e vídeo pela internet. Você tem localização dos clubes em função da região, então você pode localizar um clube próximo aí da sua casa, né? Para se filiar, começar a anilhar os seus canários, entrar em contato com criadores mais experientes, trocar ideias, experiências, etc. Tá? E no site da FOB, fob.org.br, você tem lá acesso, né, à biblioteca, né, aos anuários, às revistas da Brasil Ornitológico, você tem acesso ao site da OBJO, enfim, é uma série de informações relevantes lá também. Deixa eu voltar aqui para ver quem está acompanhando, para ver se tem alguma pergunta aqui. Enquanto isso, eu vou colocar aqui algum vídeo só para distrair, né? Canarinho Real, boa tarde. Wellington, boa tarde. Canarinho Irmão Gêmeos, muito boa tarde. Como é que é o nome dos irmãos gêmeos, hein? Que eu não sei. Canarinho Real, também não sei seu nome, então, depois, por favor. Sei que você cria com poucos casais. Como consegue criar com mais de uma cor? Quer dizer, eu não crio mais de uma cor, você diz, né? Mosaico, eu crio cores da mesma série, né? Então, crio mosaico, amarelo intenso e nevado, marfim, esse ano eu fiz um casal de marfim, prateada dominante, e agora já nasceram fêmeas mosaicas marfins. Um trabalho que eu comecei há 3 ou 4 anos atrás, agora tive assim, em função de em função de quantidade, né? Um resultado muito bom com várias fêmeas marfins, né? Então, isso foi bastante interessante. Como é que eu consigo criar com mais de uma cor? Então, muito prazer, Antônio e Álvaro Tadeu. Muito obrigado, então, pela companhia aí. Canarinho dos Irmãos Gêmeos, Álvaro e Antônio. Então, o que acontece? Eu já falei aí, tem vídeos aí no meu canal sobre isso, mas aí cada um faz aquilo que acha relevante fazer na criação. Eu estou dando aqui a minha opinião, vou falar um pouco sobre o que eu fiz com o meu trabalho. Por exemplo, este ano eu montei, se eu não me engano, é que eu não estou com as anotações aqui na mão, mas eu montei 4, eu acho, ou 5 casais de mosaico. Acho que foi isso. Eu tirei de 3 casais 24 filhotes. No total, eu tirei 47 filhotes, mais ou menos. Então, como é que eu faço? Eu monto 4 casais de mosaico, aí monto de prateado dominante com amarelo, enfim, ou um casal de prateado. Eu vou fazendo alguns casais de outras cores. No final das contas, eu tenho exemplares ali de todas as cores, né? Eu sei o porquê da pergunta, porque o dogma, né, o paradigma, ou mantra que se vende nossa, para você levar um canário individual no concurso, você tem que fazer 10 casais daquela cor, para você escolher os melhores. Os 2 que você vai escolher saíram de 2 casais, e não dos 10. Né? Então, a questão se você tem a mesma qualidade no plantel, né, entre os casais que você faz, o resultado esperado é mais ou menos o mesmo, né? E como é que isso acontece? Isso é um pouco difícil de explicar assim rapidamente, mas enfim, isso acontece nos cães também. Com o tempo, no trabalho de criação,
mesmo que você crie lá 10 casais, vamos supor, de amarelos, tá? Aí nascem, sei lá, 100 filhotes, tá? Aí você vai selecionar os melhores, eu quero selecionar 10 filhotes, 10 machos e 10 fêmeas para o meu plantel. Você vai selecionar os melhores, o restante você vai vender. Selecionou, tá? Dos 100, você descartou 80, ficou com 20. No ano seguinte, você vai fazer o mesmo processo. Montou os mesmos 10 casais, aí você vai separando também, 20 ficam, 80 vão embora. E assim por diante. Com o tempo, o que você está fazendo ao longo do tempo, se você tiver tudo anotado e perceber, você está fazendo um trabalho consanguíneo a longo prazo. Porque os melhores virão sempre da mesma combinação, ou das mesmas combinações. Então, ao longo do tempo, se você está criando há 10, 12 anos, né, você está tendo um plantel consanguíneo. O que eu quero dizer com isso? Que quando você acasala macho e fêmea, a informação genética que você tem dos dois lados é a mesma. É diferente de você fazer um acasalamento aberto. Quando você faz um acasalamento aberto, é uma loteria. Você não sabe o que um está passando, o que o outro está passando, né? De repente, você tem lá um canário amarelo, muito bom, uma fêmea amarela muito boa. Independente da questão de manejo, tá? Só vou falar da questão genética, a grosso modo. Então, este canário aqui, ele tem no seu DNA ali algumas informações para gerar algumas proteínas, etc., que levam ao processo de pigmentação das suas penas. A fêmea, por sua vez, tem um outro processo. Então, tem uma informação para aquele organismo produzir tais e tais proteínas, etc. e tal, para levar ao processo de melanização. Quando você junta as duas informações, é uma mistura dessas coisas. Então, o resultado é uma loteria. Você não sabe, por exemplo, se essa prole, né, se a combinação dessa prole, você vai ter algum exemplar que vai ter a melanização, que vai ter a pigmentação tão adequada quanto seus pais, né? Então, como é que você faz para garantir que quando você combina, a informação que tem dos dois lados é muito parecida? Apenas com consanguinidade. Então, como o meu plantel ele tem um certo tempo, mas eu já fiz um trabalho consanguíneo, e consanguinidade não é algo que você faz todo ano de uma forma aleatória. Você tem que ter algum critério. Então, no início, eu peguei os exemplares, peguei a filha, joguei no canário que era uma referência, joguei a neta no canário que era uma referência. Esse primeiro canário, eu acasalei com 2 fêmeas, enfim. Eu fui fazendo de tal forma que eu tenho um plantel relacionado. Então, eu não estou cruzando agora pai com filho. Agora eu escolho da mesma maneira que todo mundo. Eu escolho um macho e vou escolher a melhor fêmea para ele. Só que essa melhor fêmea tem a informação genética similar a esse canário. Então, o resultado esperado não se afasta tanto, né? Não cai tanto nessa loteria. Então, com poucos casais, a qualidade dos filhotes entre esses casais é muito próxima. Aonde eu vejo diferença? Quando eu, por exemplo, ensino um exemplar de fora, então esses vão levar um tempo para chegar junto da qualidade que eu tinha no meu plantel. E um pouco com essa questão do marfim, eu estou vivenciando isso. As fêmeas marfins não têm a mesma qualidade melânica que eu tenho no restante do plantel, por exemplo, né? Sua genética, né? Tá certo? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Uma live bem rápida, porque o pessoal que assistiu a live do Panorama tinha essa necessidade, ou queria ter essa posição aí sobre os pastéis, tá? Então, obrigado pela companhia aí, pessoal. Sempre lembrando, a gente deve fazer uma outra live, não sei quando, daqui uns 15 dias, talvez. Provavelmente
com o meu amigo Bigliardi, não sei, vou conversar com ele. Mas é importante aí que vocês sempre perguntem, deixem suas questões formuladas, interajam, né, para poder realmente aproveitar a oportunidade, né? Como vocês viram aí, eu fiquei um bom tempo sem fazer aí as lives, né? Então vamos retomar aos poucos, se houver um interesse, né? Se não, a gente também dispõe de um tempo aqui que não está sendo bem aproveitado, não há por que insistir, né? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela companhia, obrigado aos novos seguidores aí que se inscreveram no canal e até um próximo encontro. Um abraço, pessoal.